E aí, pessoal, beleza? Começando mais uma aula de React e hoje a gente vai falar sobre state e métodos do ciclo de vida. Nós temos aqui um exemplo que é o mesmo exemplo da documentação do site oficial, onde nós temos aqui o horário atual sendo atualizado de segundo em segundo. Este exemplo, neste caso, está sendo feito por meio dessa função tick, que declara um elemento. Aqui a gente tem uma div, um elemento React, uma div com H1 e aqui dentro uma concatenação de duas strings, horário atual mais o objeto que está sendo retornado aqui do new date. Aqui eu crio um novo objeto do tipo data e converto para string também, para um formato específico de tempo e concatena essas duas strings. Então, cria-se aqui um novo elemento, atribui ele a uma constante chamada element. E aqui dentro da função ainda a gente tem o método render do React DOM para renderizar esse elemento no nosso container que está aqui com ID root. E essa função está sendo chamada por meio do setInterval, que faz isso de segunda em segunda, que 1000 milissegundos, que equivale a um segundo. Então a cada um segundo eu tenho a nova data sendo impressa no navegador. Ok, esse tipo de solução apresenta algumas desvantagens, alguns pontos negativos. Primeira questão, se a gente olhar do ponto de vista de reutilização de código, a gente não tem aqui um isolamento, digamos assim, dessa função. Ela faz mais do que uma coisa. A gente tem aqui, por exemplo, a criação de um elemento e a renderização no mesmo ponto. Então, se eu quisesse que isso fizesse parte de outro componente, a gente já não teria esse isolamento para que tornasse isso possível. Então, pensando para fins de reutilização de código e de objetos, etc., o ideal seria especializar mais isso, criar um componente que vai fazer apenas uma coisa e aí utilizar ele no contexto desejado, né? Tirar esse render daqui de dentro. Então, nós vamos fazer isso. Só que nós vamos criar aqui um componente, não através de uma função. Vamos criar esse componente através de uma classe. Tá? Então, por que através de uma classe? Porque se a gente fizer através de uma função, toda vez que esse componente for chamado, ele vai criar um novo objeto, uma nova instância desse componente. E a cada segundo você vai ter um novo objeto, impactando, claro, diretamente no desempenho, no uso de recursos da nossa aplicação. Então, se a gente utilizar classe, a gente pode aqui, no caso, preservar uma única instância desse componente e a cada vez que for necessário renderizar alguma coisa, a gente chama o método para fazer isto. Então, a gente tem uma economia de recurso aí. Então, vamos fazer isso. Eu vou criar aqui uma classe, class clock, relógio, em inglês, e vou colocar para estender aqui o react.component. Então, essa aqui é uma das formas de a gente criar componente. Então, você cria uma classe, padrão JavaScript, e põe para estender a outra classe aqui, o React Component. E aí nós precisamos ter obrigatoriamente o método render, que vai renderizar para a gente os elementos que esse componente deseja imprimir. Então aí eu vou ter aqui o que a gente fez aqui logo abaixo, que está sendo feito aqui. Então é basicamente essa div. Vou só colar aqui. Então o que esse componente ele vai renderizar para a gente? O que a gente estava fazendo já, uma div com H1 mostrando o horário. Só que aqui, como é um componente, essa data ela não viria, do new date. A gente não faria isso aqui diretamente. Normalmente, o componente, as propriedades, os parâmetros que chegam para o componente, para ele fazer alguma coisa com isso,
eles vêm através do objeto props, né? Então, todo componente, quando ele recebe parâmetros, informações que ele utiliza dentro do seu contexto, essas informações vêm através do props. Então, seria this props, ponto, aí a data, né? Por exemplo, data. Vou colocar em inglês, preservar em inglês, está tudo em inglês, então date. Então, esse, por exemplo, poderia ser o atributo que seria passado para esse componente. E aí ele pegaria essa data e converteria para uma string. Ok? Então essa seria a implementação padrão do clock. Nós não teremos mais isso aqui. Tá? A gente tem aqui o componente, ok. E agora, pessoal, nós precisamos, a classe, ela precisa também ter aqui o construtor, né? O método construtor. E como eu falei, como eu havia dito, o componente ele recebe um objeto props, né? Props. E a gente precisa aqui passar esse objeto props para a superclasse, ou seja, quem é a superclasse? Para o construtor da superclasse. Quem é a superclasse do clock? É o React Component. Isso aqui é a orientação a objeto, né? O conceito de orientação a objeto. Então a gente criou uma classe que ela herda características de outra classe, que é o component do React. Ou seja, todas as informações que a gente tem, os atributos e métodos nessa classe que está sendo herdada, elas são herdadas aqui pela classe clock. Ok? Então é como uma herança de pai para filho. Então o filho recebe as características, as propriedades do pai. Então a mesma coisa. E a gente precisa ter um construtor que recebe esse props e a gente precisa passar esse props, esses argumentos, essas propriedades, para a nossa superclasse também. Então, por isso que eu utilizo o superprops. Então, eu estou falando que estou passando para o método construtor da classe component o meu próprio, o objeto props do filho, tá? Então, é necessário fazer isso também. Ok. Então, aqui a gente tem essa estrutura inicial. Agora, vou falar para vocês sobre o state. O que é o state, pessoal? Do jeito que está, a informação, ela vem, né, esse componente clock imprime o horário, o tempo, com base numa informação que chega a ele, seria aqui provavelmente um objeto de tipo date. Né? E aí ele consegue acessar, esse componente consegue acessar esse objeto através do props. Ok. Só que nós poderíamos, por exemplo, armazenar estados locais, informações locais que fossem ali de interesse apenas do componente, do objeto, né, da instância desse componente que está sendo executado. Então, é o que a gente chama de atribuir estado local. E aí, para isso, existe um outro objeto do React, que é o state. Então, a gente poderia fazer assim, ó, aqui no construtor mesmo, fazer assim, ó, this.state, tá? Então, o nome é esse mesmo, state, vai receber aqui um outro objeto. Criei aqui um objeto. Que objeto que eu quero passar? Um new date, tá? New date. Ah, perdão, pessoal. Aqui a gente tem que colocar um objeto. Então, a gente precisa definir o quê? A propriedade e o valor. Então, qual que seria a propriedade? Por exemplo, no caso, eu estou usando date. Então, date, 2 pontos. E aí, sim, eu coloco aqui o valor que eu quero. New date. Ok? Então, o que eu estou fazendo? Eu criei aqui, ó. Eu atribuí, na verdade, ao meu
objeto state, um objeto local que armazena propriedades locais desse componente, atribui a ele um novo objeto, uma nova instância, né? Recebe um novo objeto. E quais propriedades esse objeto tem? Aqui no caso só uma, date. Você pode colocar qualquer uma que você quiser, mas nesse caso é date com valor new date. E aqui dentro do método render, ao invés de eu usar o props para ter acesso às propriedades que vêm para mim como parâmetro, eu vou acessar agora o meu estado local. E para fazer isso eu vou usar o thisState. Então, eu quero pegar uma informação de um estado local e não uma informação que chegou como parâmetro. Eu quero pegar a hora atual, a data atual, né? E aí, por isso que eu estou usando aqui, ó, thisState. Então, eu criei um objeto que representa um estado atual, uma característica, um valor atual do meu objeto. State está aqui. E dentro dela, eu busco essa informação. Né? Eu vou lá no objeto state, na propriedade date, e exibo a data local. E seguindo aquela mesma ideia, nós vamos precisar fazer isso de segundo em segundo, por exemplo, né? de tempos em tempos. Então, eu vou estar sempre precisando buscar informações no meu objeto state. O que a gente precisa fazer agora? Do jeito que está, nós podemos aqui mandar renderizar. Né? Então, vou criar aqui uma constante, chamar de element, e vou aqui atribuir a ela uma instância desse componente clock. Então, clock, basicamente isso. E vou usar aqui o React DOM para renderizar. Vou renderizar este elemento lá no meu container. Ok? Então, já é para a gente ter aqui a data, o horário, né? Então, a gente tem o horário, ó. Carreguei e mostrou para mim o horário. Pronto, ó. Carreguei de novo, 10:07:41. Só que, ó, esse valor não está sendo atualizado de segundo em segundo, né? Ele faz isso uma única vez, que é quando esse objeto é instanciado. Ele vem e renderiza. Aqui o que eu estou fazendo, né? Eu estou atribuindo a esse elemento uma instância desse componente clock. Quando eu faço isso, ele vai lá, executa o construtor e atribui ao meu objeto state a propriedade date com um objeto que representa a data atual, da hora, né? Junto com o tempo. E aí ele chama o método render, que retorna um elemento que é... Aqui a gente tem aquele texto que a gente está vendo lá no HTML, que é um H1, né? O horário atual, exibindo esse objeto data, convertendo para string. Ok? Ele faz isso uma única vez. E aí nós precisamos fazer algumas coisas. Primeiramente, nós precisamos de um método que faça essa atualização de segundo em segundo. Né? A cada um segundo eu preciso, então seria algo assim, ó. Por exemplo, eu tenho aqui um método, que no caso é chamado tick, e a cada um segundo eu vou lá e atualizo esse objeto state. Então, o estado atual desse objeto ele precisa ser atualizado, né? E para fazer isso, a gente tem que fazê-lo utilizando o método setState. setState, né? Atribuir
estado, digamos assim. Então, quando eu uso o this, eu estou falando que eu estou acessando o método dessa classe. Então, eu vou chamar o método setState para atribuir um novo objeto. Vocês estão vendo aqui que eu tenho um outro objeto, ó, né? Que nem aqui, ó. Eu vou atribuir um novo objeto. Então, que é o quê? Vou ainda continuar tendo a propriedade date, só que agora eu vou ter uma nova data. Novamente, eu vou aqui atribuir a essa propriedade a data, né, o objeto date daquele momento exato, tá? Em que esse método for chamado. E aí você pode me perguntar, professor, mas por que você não está atualizando o state da mesma forma que você fez aqui no construtor, né? Algo assim, por exemplo, this state, mesma coisa aqui, ó. Né? Por que não está fazendo dessa forma? Pessoal, a gente só pode fazer essa atribuição direta no construtor. Fora do construtor, nós não podemos fazer isso, tá? Lembrando que podemos também definir aqui outras propriedades. Aqui eu tenho date, né? Mas eu poderia ter outras, nome, entendeu? Idade. Você pode ter outras. Por exemplo, tá? Então esse objeto state, ele pode ter uma série de propriedades de acordo com a necessidade da aplicação. Legal? Então, lembrando, a gente só pode alterar o estado deste objeto state por meio, diretamente, no construtor. Depois, somente através do método setState, como eu estou fazendo aqui. Estou setando, atribuindo um novo objeto do jeito que eu especifico aqui. Legal. Agora a minha proposta, o que eu preciso? Eu preciso chamar esse método tick de 1 em 1 segundo. Eu vou usar o setInterval? Não. Nós temos alguns métodos específicos no React para executar alguma tarefa quando o objeto é criado e executar alguma tarefa quando o objeto é removido da árvore de componentes. Então, o método seria o component did mount. O que significa, né? O componente ele acabou de ser montado, did mount. É aqui. Então o que ele faz, ó? Executado quando o componente quando o elemento retornado pelo componente é adicionado ao DOM, né? Renderizado e adicionado ao DOM. O que significa isso, pessoal? A gente tem, assim como HTML, a gente tem no React uma árvore de componentes, né? Que é o nosso DOM, digamos assim, né? Que é um objeto que representa toda a estrutura, os componentes, atributos, etc. Da nossa página. Então, esse método ele é chamado assim que o objeto ele é criado, e aí o componente ele retorna um elemento e esse elemento ele é adicionado à árvore de elementos, digamos assim, né? E aí, depois que isso é feito, esse método componentDidMount é chamado. E aí nós temos um outro método que é o component will unmount, ou seja, ele vai desmontar, vai ser desmontado, vai ser removido. Então, basicamente aqui, executado quando o elemento o objeto é removido do DOM. Ok? Então, o que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos, aqui, por exemplo, toda vez que esse objeto ele é atualizado e renderizado no DOM,
digamos assim, toda vez que o objeto ele é criado e adicionado ao DOM, eu preciso chamar uma coisa específica, né? E o que é que eu vou chamar aqui no meu component.didMount? É justamente alguma coisa que vai me permitir chamar esse método tick de 1 em 1 segundo. E aí sim eu posso usar o setInterval aqui dentro. Que aí a gente tem um controle melhor. Vou mostrar para vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui chamar o setInterval. Tá? E aí esse método ele precisa de dois parâmetros, né? O primeiro é a função, digamos assim, a função. E o segundo é de quanto em quanto tempo. Aqui de 1 em 1 segundo, né? A cada 1000 milissegundos, tá? Aí a função, eu vou usar aqui eu preciso passar uma função. O que eu quero chamar aqui de 1 em 1 segundo? O método tick. Só que o método tick não é uma função. Então eu vou usar aqui uma função que chama o método. Então eu vou criar uma função qualquer aqui. Então eu vou usar o arrow function, tá? Vou usar um arrow function que vai chamar o método para mim, tá? Então, this tick. Então, agora sim, a cada 1 segundo, ele vai chamar este método tick para atualizar o estado atual da data, digamos assim, né? E aí, isso vai ser atualizado para mim também lá no que eu vejo na tela, no que é renderizado, tá? E aí vale salientar uma coisa, pessoal. Como eu já ensinei em aulas anteriores, o componente ele é imutável, digamos assim, né? O elemento, na verdade, perdão, o elemento React ele é imutável. Então, para que você consiga atualizar o valor dele, você precisa criar um novo e renderizar de novo. Trabalhando com o componente estado local dessa forma, a gente consegue alterar um estado, uma informação que está sendo impressa ali no componente. Entendeu? Então a gente consegue sim alterar o estado atual de um mesmo objeto sem ter que criar um objeto novo. Legal? Então, quando o objeto for criado, o componente for criado, esse método component.didMount vai ser chamado e aí a gente usa aqui o setInterval para chamar a cada 1 segundo o método tick, que define um novo estado. E aí, para que eu vou usar aqui esse willOnMount? Uma boa prática é a gente, assim que o componente ele não fizer mais sentido, ele for removido, ele for desmontado, digamos assim, do DOM, a gente precisa limpar o espaço de memória que ele estava utilizando. Então, é uma questão de desempenho, né, de gerenciar os recursos. Como que a gente pode fazer isso? O setInterval ele retorna um identificador para esse método que ele chama, né? Para o que ele faz, essa chamada periódica de uma função. Então a gente pode, por exemplo, ó, definir aqui um ID. Vou usar aqui o mesmo exemplo lá do site, a documentação. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que eu vou atribuir a uma variável local, que eu chamo aqui de timer ID. A gente pode fazer isso em JavaScript, em classes, né? Você pode aqui atribuir atributos, a propriedades locais do objeto, sem que você tenha que declarar isso explicitamente, né? Quando eu faço isso, eu já estou, digamos, declarando. Então, eu estou criando aqui uma propriedade, timer ID, que vai receber alguma coisa. Então, o setInterval ele vai retornar para mim esse identificador. E eu vou armazenar isso, esse ID. E para que eu vou usar esse identificador? Para que quando o componente for removido do DOM, eu limpar esse setInterval para que ele não chame mais
esse método, né? Então, eu vou usar o clear interval para parar de chamar de forma periódica. E aí eu passo this timer ID. Ou seja, eu passo o identificador, ó, não precisa mais chamar, executar essa função a cada 1 segundo. É o que eu estou dizendo aqui. Legal? Então vamos ver o resultado disso? Atualizei, olha aí. Agora sim, eu tenho o horário atual sendo atualizado aqui de segundo em segundo, tá? Então, novamente, o que eu estou fazendo, pessoal? Lá embaixo eu crio uma instância desse componente, um objeto, né, dessa classe, clock, e ela, aqui na criação desse objeto, ela recebe o props também, né? Se você quiser usar o props, pode usar, e aí você passa algum atributo, mas nesse exemplo eu não estou usando, é uma informação que diz respeito apenas a esse objeto, que é a hora atual. Então eu estou usando o state, que é um outro objeto para que eu possa armazenar informações, propriedades do meu objeto, então que representa o estado atual dele. Então this state vai receber aqui um objeto, eu estou definindo um objeto para esse state, que é com a propriedade date e o valor, um objeto do tipo data. E aí, quando esse componente é criado, o elemento é criado e adicionado ao DOM da página, o método component.didMount é chamado, ou seja, o componente foi montado, e aí eu chamo o setInterval para executar o método tick a cada 1 segundo. Né? Então, a cada 1 segundo ele executa isso. E o método tick ele vai e cria define um novo objeto state com a data do momento em que ele foi chamado, que esse método foi chamado. Ok, e aí eu guardo o ID deste setInterval. E aí quando o objeto for removido, ele vai lá e chama o component will unmount, ou seja, o componente será desmontado e aí ele para de chamar esse método tick a cada essa função, né, tick a cada 1 segundo, ok? E aí lembrando que quando eu chamo o componente dessa forma, ele inicializa os seus dados, suas propriedades locais através do construtor e ele chama o método render automaticamente, né? O render é chamado automaticamente a primeira vez, que retorna um elemento react, que é uma div com H1 imprimindo o tempo atual. E aí depois, esse método tick é chamado periodicamente para atualizar essa informação. Legal? Então é isso. Aí basicamente o que eu faço na primeira vez é só eu declaro, eu crio uma instância desse componente, atribuo a uma constante e mando imprimir isso lá no meu DOM do React. Legal, pessoal? Então, ó, trabalhar com estado local nos abre uma série de possibilidades. Então, informações pertinentes unicamente ao estado local do objeto, você usa o state para isso, né? E o props para receber informações de fora, informações necessárias pelo componente, mas que vêm de um contexto externo. Legal, pessoal? Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês deixem um comentário aí que eu vou ajudar vocês. Legal? Vou tentar ajudá-los. Aqui, ó, alguém poderia se perguntar, né? Por que você está usando o arrow function? Né? Isso aqui é JavaScript também. Por que não está utilizando função? Apenas função. Assim, dessa forma. Ó. Function. Né? Por que não está usando apenas função? Digamos assim.
Porque, pessoal, quando a gente usa, e aí eu chamar o tick aqui dentro, né? This tick, por exemplo. Quando a gente faz isso, usa uma função regular, quando você usa o this, você consegue, o this ele faz referência, digamos, ao objeto que chamou o método, a função, digamos assim. E quem chamou essa função? Uma outra função, um objeto função que não conhece o método tick. O método tick, ele é da classe. Então, aqui usando o arrow function funciona porque quando eu faço, é a mesma coisa, né? Basicamente, mas quando eu uso this, a palavra-chave this, numa arrow function, é sempre esse this vai fazer referência sempre ao elemento, ao objeto, seja ele qual for, que é dono da função, digamos assim. Né? Que no caso aqui é o clock. Então, o clock que é o dono da função, porque chamou ela, né? Criou ela, e aí sim, o clock conhece o tick. O tick é um método do clock. Tá? Então, se você usar uma função regular aqui, não vai funcionar, porque ele não vai localizar, ele não vai conhecer um método tick, porque dentro da função, do escopo da função, ele não conhece esse tick. Mas quando eu faço isso usando um arrow function, o this vai fazer referência ao objeto que é dono da função, ou seja, que criou essa função, que aqui no caso é o clock, objeto, uma instância da classe clock. E aí sim, essa instância conhece o método tick. Legal? Façam um teste aí para vocês verem. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixe um comentário e até a próxima.